Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, diretamente das ondas do rádio, aqui da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também através do Conhecimentos da Humanidade aqui no YouTube. Está na hora do nosso papo de hoje sobre filosofia. Eu quero falar um pouco sobre a filosofia do bem e do mal. Uma das grandes questões que muitos filósofos tentaram responder é se o homem, ou a humanidade, né, o homem, a mulher, enfim, a humanidade é má ou boa por natureza. Então você tem filósofo que vai falar, não, o ser humano, ele nasceu bom, é a sociedade que corrompe ele. Ou o ser humano, ele nasce mal, é a sociedade que regula ele para que ele não seja mal. Então você tem filósofos famosos como Locke, Rousseau, que vão falar sobre as suas visões sobre isso e vão trabalhar o bem e o mal humano. Para a gente começar a entender essa história, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Há muitos e muitos e muitos milênios atrás, muito antes de Jesus Cristo, muito antes dos judeus estabelecerem a sua religião, existia uma religião chamada Zoroastrismo. E essa religião, ela tinha uma ideia de que existia um Deus único. Esse Deus tinha criado tudo, tudo era consequência da criação dele, mas existia um outro Deus, quase como um Deus, uma nêmesis desse Deus, né, o inimigo natural desse Deus, mas que ele fazia parte, ele também era parte dessa criação desse Deus maior, mas ele seria um Deus que iria contra a humanidade. Então você tem um Deus lá, que é o grande criador de tudo, pelo qual a humanidade deve a sua vida, deve a sua devoção a ele, e um outro que vai contra a humanidade. Essa relação de um que traz as benesses e outro que traz as maldições vai gerar o que a gente vai chamar de maniqueísmo. Ou seja, uma ideia de que só existe bem e mal. Não existe nada no meio do caminho. Existe só bem e mal. E dentro dessa religião, tinha um entendimento de que toda vez que eu fizesse uma ação boa dentro dos preceitos daquela religião, eu ajudava o Deus bom. Se eu fizesse uma ação ruim dentro dos preceitos da religião, eu ajudava o Deus mal. Então era uma balança eterna de ações. Quando eu fazia uma ação que era julgada ruim, esse Deus mal avançava ali, numa balança de poder. Quando eu fazia alguma coisa que era boa, o Deus bom avançava na balança de poder. Só que essa religião também dizia que no final, o Deus bom ia vencer de qualquer jeito, porque ele que era o dono do universo, ele que criou o universo, ele ia vencer de qualquer jeito. Mas a velocidade com a qual ele ia vencer dependia da humanidade se comportar bem. Se a humanidade se comportasse bem, ele venceria logo e a gente viveria um grande paraíso aqui na Terra, sem doenças, sem nenhum dos males que o outro Deus trouxe. Então essa ideia de bem e mal vai começar a aparecer lá nas primeiras religiões, ali da região onde hoje é o Iraque, o Irã, onde vai se tornar a Pérsia, onde era ali onde o zoroastrismo vai se espalhar. E o zoroastrismo, ele vai influenciar religiões como o judaísmo. Vamos lembrar que os judeus viveram, Abraão, que é o pai, né, o grande patriarca, ele nasceu numa cidade babilônica, de Ur. Ele vivia essa religião também, ele conheceu essa religião, ele aprendeu esses conceitos de bem e mal, que era para aquela época em que ele viveu, conceitos super avançados de ética e de moral para aquele tempo. E a humanidade precisa ter os seus balizadores éticos e morais. Esse cara, então, ele aprendeu isso e ele foi passando isso adiante. E a própria religião judaica, ela absorveu muito essa ideia de bem e do que é mal. E depois a gente sabe que do judaísmo vai vir o cristianismo e também ali de religiões semitas, tribais, mas que vão ter um pouco de influência do cristianismo, do judaísmo, vai nascer o islamismo. Não estou dizendo que o islamismo nasce do judaísmo nem do cristianismo, mas é impossível algo que é uma religião que surgiu onde surgir, não ter
tido algum tipo de influência. Influência teve, tanto é que se você pegar o Corão, que é o livro sagrado do islamismo, lá você vai ter, por exemplo, citação a Abraão como patriarca e a Jesus como um dos profetas que estão ali no livro. Ok quanto a isso? Então pensa assim, o judaísmo nasce com essa ideia. Só que para eles, Deus criou tudo. O que a gente chama de bem e mal, para os judeus ali não tinha uma separação como um castigo. O que a gente considera como mal, como por exemplo uma doença, para os judeus faz parte da criação. É um dos aspectos de Deus também. Então eles não tinham uma imagem, por exemplo, como a gente tem no cristianismo, do capeta, do diabo. Eles não tinham essa imagem. Eles tinham imagens de anjos ou espíritos que tinham funções específicas na criação. Então existia lá um espírito que trazia a melancolia, existia um outro que traz a morte. Mas essas coisas fazem parte do ciclo natural. Elas não são coisas que vão deixar de existir. A morte faz parte do ciclo natural da vida. Não dá para eu falar para o anjo da morte lá no judaísmo, você é malvado, você mata as pessoas. Ele só cumpre a função, e a função dele é o que designa o que ele vai fazer. Ele não tem esse raciocínio, ele não tem ética, ele não tem moral. Ele age de acordo com aquela força da natureza, segundo essa religião. O cristianismo já vai criar uma ideia de que existe uma luta entre o bem e o mal. E aí você tem de novo uma balança maniqueísta entre se eu peco, eu estou indo para o inferno, ou seja, estou ajudando o diabo. Se eu faço boas coisas, eu estou indo para o paraíso, para o céu, ou seja, estou ajudando Deus. É a mesma ideia que vem do zoroastrismo antigo. E aí a gente vai construindo ao longo do cristianismo no Ocidente o que é o conceito de ética e moral, o que é certo e o que é errado. Só que esse conceito de certo e errado, ele é um conceito que determina através de uma lei que uma coisa é errada e que todo mundo tem que respeitar aquela lei porque parar em fila dupla é errado. Estacionar na vaga de gestante, por exemplo, sem você ser gestante, é errado. Isso é errado moralmente. E eticamente, tirar a vida de alguém, enganar, roubar alguém, são coisas que são construídas ao longo da história da humanidade como coisas que sempre foram erradas e a gente sempre considerou de alguma forma uma ética humana. Mas a moral muda com o tempo. Então esses filósofos começaram a tentar investigar o que molda de verdade o ser humano. Se o ser humano realmente nasce bom, nasce mal, e aí de novo, alguns filósofos creem que o ser humano nasce bom e que é a ideia do que ele tem que fazer com a vida dele que acaba de alguma forma corrompendo ele. Ou o contrário, o ser humano ele nasce mal, ele tem instintos egoístas, instintos de destruição e ele acaba sendo moldado pelas leis da sociedade, pela moral da sociedade. Quando ele nasce, ele se acostuma com aquilo e aí ele acaba se tornando um bom cidadão. E aí, para a gente pensar sobre esse assunto, eu quero trazer para vocês um livro que foi publicado, se eu não me engano, na década de 50 do século passado, chamado O Senhor das Moscas. Esse livro, para quem muitas pessoas já leram, é um livro que ficou muito famoso durante muito tempo, gerou até um documentário em cima desse livro. Ele tem, se você buscar, você vai achar bastante informação sobre esse livro, caso você não conheça. Do que trata esse livro? Imagina um navio que sofre um naufrágio numa ilha deserta e só as crianças sobrevivem. Todos os adultos morreram, só as crianças sobrevivem. E o que acontece então? Essas crianças se veem sem nenhum adulto para dizer para elas o que é certo, o que é errado e como elas têm que agir e viver. No início, essas crianças tentam ali se organizar porque elas vão precisar de água, precisar de comida, precisar de uma série de coisas e aí elas começam a perceber no livro que algumas dessas crianças têm um tipo de liderança natural, ou seja, porque elas conseguem resolver problemas, ou seja, porque elas, através da força física, conseguem impor o que elas querem. Então elas querem tal coisa, não, mas é melhor, não quero saber, e aí os outros ficavam com medo daquela que era mais forte e faziam o que elas queriam. Com o tempo,
essa sociedade dessas crianças, ela vai se desenvolvendo para uma sociedade onde o mais forte domina o mais fraco. E aí eles determinam um pedaço da ilha onde eles vão viver. Eles criam uma espécie de religião própria. Eles criam cargos de poder onde, basicamente, eles criam um sistema de poder de ditadura, de que aquele que manda fala e os outros têm que obedecer, senão eles vão ser mortos. E chegar ao ponto de ter ali um caso, né, das crianças chegarem no extremo e acabarem matando uma das crianças. E essa é a ideia que as pessoas tinham, e o livro traz essa ideia como se fosse um experimento social. Existem alguns outros experimentos sociais, como um outro que foi feito no presídio, e que também ali as pessoas começaram a se comportar de maneira extremamente maldosa dentro desse experimento. E aí a gente pode até fazer um paralelo com um programa de TV que é muito famoso no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, que é o Big Brother. Que é um programa onde tem um monte de gente confinada e eles têm que competir um com o outro ali. E aí eles vão criando dinâmicas de virar grupos, de ter um líder no grupo, de falar mal de outras pessoas, de através do jogo eliminar um, eliminar o outro. E essa morte que tem no Senhor das Moscas, dessa criança, essa morte simbólica num jogo como esse é a eliminação da pessoa. E é tão forte essa ideia de uma morte num jogo desse que quando uma pessoa sai, as pessoas que estão lá dentro, elas choram, elas sentem um luto, como se aquilo fosse uma morte. Sem imaginar que elas vão sair dali por uma porta e vão daqui a pouco ver aquela pessoa de novo. Daqui 1 mês, 2 meses. Essas dinâmicas, e aí o que acontece? Alguns filósofos mais modernos chegaram numa conclusão com relação a isso. Então eles apresentaram uma hipótese. A humanidade, ela em geral, ela é boa. E ela precisa de estímulos para ser má. Então, pegando até esse programa de televisão, Big Brother, olha o quanto o programa estimula as pessoas a entrarem em conflito. Vocês já repararam? Teve uma das edições em que alguns participantes tentaram criar ali um lugar bacana. Olha, a gente não vamos brigar, essa vai ser a edição do amor, essa vai ser a edição de todo mundo vai ser legal com todo mundo. E aí a produção entrou rasgando, colocando o jogo da discórdia para o pessoal falar um mal do outro. É papel da produção criar ferramentas para causar discórdia. Porque senão, todo mundo ia ficar vivendo naquela casa de boa, talvez tivesse uma briga aqui, outra ali, mas como tá vivendo junto, iam ter que se acertar. Então, o programa ele é feito para que as pessoas realmente se estressem ao ponto de brigarem. Assim como foi o caso do Senhor das Moscas, assim como é o caso desse experimento do presídio. Só que no Senhor das Moscas e no experimento do presídio, as pessoas foram levadas àquilo. As crianças ali criaram essa sociedade porque o autor colocou fatos e fragmentos que levaram as crianças para aquele caminho. O experimento do presídio é a mesma coisa. Quem estava organizando foi colocando ali algumas situações que criou aquele tipo de coisa. O estímulo para a humanidade por aquele caminho. E como é que a gente sabe que isso não aconteceria, por exemplo, na vida real? Porque existem outros experimentos parecidos com aquele da prisão, que isso não aconteceu. Mas talvez o mais emblemático de todos seja o fato de que um navio com crianças a bordo naufragou numa ilha ali perto da Oceania. Ou seja, aconteceu exatamente a mesma coisa que acontece no livro do Senhor das Moscas. Essas crianças ficaram meses nessa ilha sem ninguém conseguir localizar essas crianças. Quando localizaram essas crianças, elas tinham criado uma sociedade justa entre elas, onde elas distribuíam tarefas e onde todo mundo ajudava para que eles conseguissem sobreviver. Quando eles chegaram lá, eles descobriram uma sociedade organizada por crianças em que as crianças não faziam mal uma para outras, nenhuma tinha ascendência sobre a outra. Ou seja, completamente diferente do que a ficção do Senhor das Moscas trouxe para a gente. A gente tende a achar que nós somos maus por natureza, que nós temos maldade nos habitando.
Mas talvez valha a pena a gente refletir se essa maldade que parte de nós ou parte de outras pessoas, ela não é algo que foi incentivado em algum ponto. E através desse incentivo, as pessoas se tornam más. Seja por uma competição, seja por uma ideia de através de uma ascensão social, você ter o direito de mandar em outras pessoas. Seja através As pessoas, em algum momento da história da humanidade, as pessoas escravizavam as outras porque elas acreditavam que elas tinham um direito divino de fazer aquilo, de escravizar as outras. E eu não conheço nenhum Deus que desceu aqui na Terra e falou assim, ó, vai lá e escraviza todo mundo. Normalmente é um profeta, um padre, alguém que vai lá e fala, ó, o Deus falou comigo e falou que é para fazer isso. Se Deus criou todo mundo, se Deus criou todo mundo igual, por que ele vai querer que uns sejam escravizados e outros não? Talvez para algumas tradições, algumas filosofias, isso não faça o menor sentido. Talvez para outras faça. Mas para a maioria das que a gente conhece, isso não faz sentido. E eu não estou dizendo que a gente é bonzinho, um anjo de candura por natureza quando a gente nasce. Eu acho que a gente tem propensão a fazer coisas erradas quando alguma situação pode se apresentar. Mas ao mesmo tempo a gente pode parar, pensar e avaliar se realmente a gente quer fazer aquilo, se aquilo vai prejudicar alguém. Porque no fundo, quando a gente olha para alguém e faz alguma coisa com alguém, se a gente parar um pouco e pensar, será que eu queria que fizessem isso comigo? Talvez você pare de fazer aquilo. Não porque é certo ou errado dentro da sociedade que você vive, mas talvez porque você olha e fale, eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo. Eu não vou fazer com os outros. Eu vou manter minha situação desse jeito. Então é muito interessante a gente ver que nas situações onde tem algum tipo de estímulo para que a gente caminhe para o mal, a gente normalmente vai ser estimulado para isso. E é muito difícil alguém quebrar essa roda e sair dela e falar assim, não, eu estou sendo estimulado para ser mal, para caminhar para esse lugar, para fazer isso, porque tudo que eu observo me leva para esse caminho, mas eu estou entendendo isso e eu não quero isso. É muito difícil alguém que está imerso em alguma situação conseguir sair da situação. Essas crianças, provavelmente, do Senhor das Moscas, elas sofreram tantos estímulos para ir para esse caminho que nenhuma delas ali, em nenhum momento, parou para falar, meu Deus, o que eu estou fazendo com essas outras crianças aqui é errado. Provavelmente as crianças que estavam ali num papel de submissão estavam se sentindo muito mal com aquilo. Mas as outras que estavam no papel de dominância estavam se sentindo ótimas. E normalmente quando alguém está no papel de dominância, tenta convencer o dominado de que a melhor coisa que o dominado pode fazer é continuar sendo dominado. Porque ele não precisa tomar decisões, eu cuido de tudo para ele, mas ao mesmo tempo ele me serve e me servindo, ele está cumprindo o propósito de vida dele. E aí a gente vê, quando acontece na vida real o naufrágio de crianças, as crianças agem através do que a gente hoje julga como bem. Isso não quer dizer que nós, seres humanos, não temos impulsos também de destruição, de morte, de arriscar a nossa vida, até arriscar a vida dos outros. A gente tem isso dentro da gente, a gente tem esses impulsos. Mas, de novo, se dentro da filosofia a gente estuda a razão, estuda a existência humana, a expressão das emoções, a filosofia é um bom caminho para a gente analisar o porquê que as coisas acontecem e são do jeito que elas são. Para a gente ir além das respostas comuns. Para a gente ir além da resposta do tipo, aquela pessoa é desse jeito porque ela é má, porque ela quer ser má. A gente pode ir além disso. E talvez descobrir o que foi que produziu aquele tipo de pessoa má. Ou até se aquela pessoa é má por causa de certas condições que empurraram ela para aquilo, mas que são condições que podem ser revertidas e aquela pessoa não precisa mais agir daquele jeito. Pessoas que voltam atrás, que reveem suas atitudes. Sabe quem são essas pessoas? Todos nós. Porque no fundo todos nós já fizemos coisas que a gente olhou e na hora a gente se arrependeu. Eu não devia ter falado aquilo.
não devia ter agido desse jeito, não deveria ter tratado tal pessoa daquele jeito. E por que a gente faz isso? Talvez alguns vão falar que é por causa da filosofia ocidental, que tem ali uma questão de uma culpa, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que isso também permeia. Acho que isso faz parte da gente, tá? Meio que como massa constitutiva do nosso castelo de tijolos. Mas eu acho que a gente também olha para isso e a gente se vê. E através da empatia, a gente acaba se colocando num lugar que a gente olha e fala, eu não gostaria que fizessem isso comigo e eu tô fazendo isso com essa pessoa. E talvez seja o lampejo de bondade que a gente tem quando a gente se coloca no lugar dos outros. Fica aí a reflexão sobre o bem e mal hoje, sobre como a gente filosofa sobre ele, mas como ele se apresenta na vida real. E será que todo mal é mal mesmo? Será que todo bem é bem mesmo? Acho que a gente pode olhar para isso de uma maneira mais profunda. A gente volta na próxima semana com mais um Filosofia para Todos, mais um programa aqui tentando filosofar, pensar sobre essas coisas que constituem a humanidade de uma maneira livre. Pense o que você quiser, reflita sobre aquilo que você quiser. Você tem uma mente livre para pensar sobre o que você quiser e espero que essa sua mente livre te traga aqui semana que vem. E não se esqueça, se você quiser ir para o Egito e para a Índia, cdhviagens.com. Um beijo, esfirras filosóficas boas e malvadas também para vocês. A gente se vê semana que vem.